A imprensa brasileira está forçando a barra para assim, fazer o que ela pode para tentar prejudicar a candidatura do Bolsonaro. Essa última que a gente vai falar é sobre a declaração polêmica que o Eduardo Bolsonaro deu num cursinho em Cascavel. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal do MBL, para você dar like nesse vídeo e para você clicar no sininho para ficar aí bem informado nessa cobertura, que tem muita coisa acontecendo durante essas eleições e você não pode perder nada, beleza? E também, se você gosta do MBL e você quer ajudar a gente aqui, você pode acessar www.mbl.org.br/contribua e ajudar a galera, tá bom? Vamos ao vídeo? Se o TF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Imagina, né? Um escândalo. Eduardo Bolsonaro aparentemente teria falado que quer fechar o Supremo e que para isso bastaria só um cabo e um soldado. Mas não, isso é puro mau caratismo da imprensa, tá? O que aconteceu? O Eduardo estava num cursinho em Cascavel dando uma palestra, foi perguntado para ele, sobre uma situação hipotética e ele fez uma brincadeira lá, claro. Eu até discordo que era o momento de fazer aquela brincadeira com o pai dele concorrendo a presidente. Inclusive, o Jair, numa atitude corretíssima e madura, disse que não era papel do filho dele fazer aquilo, e ele está correto. Mas qual é a sacanagem? A sacanagem é o jeito que a imprensa está abordando isso, tá? A imprensa está tirando isso completamente fora de contexto, fazendo isso uma declaração do Bolsonaro para dizer que ele realmente apoia a ditadura, que ele quer fechar o Supremo, que ele quer fechar o Tribunal. E isso é um absurdo, Isso é um absurdo. E assim, para mostrar como daria para ser canalha, como qualquer coisa, vamos olhar o que essas pessoas de esquerda falaram sobre o STF. Vamos ver se teve a mesma repercussão na imprensa quando, por exemplo, o seu José Dirceu disse isso aqui, ó. Primeiro dia tirar todos os poderes do Supremo. Dirceu falando com todas as letras, deveria se tirar todos os poderes do STF, Lógico, isso quando cai na agenda, se a agenda da imprensa fosse ferrar o PT igual é ferrar o Bolsonaro, você veria esse tipo de matéria falando, nossa, o PT quer dar um golpe, o PT quer fechar o Supremo Tribunal, mas não se viu. Não teve ministro do Supremo falando que ia investigar o Dirceu por segurança nacional, que inclusive está solto aí em prisão domiciliar, solto em prisão domiciliar, por uma decisão justamente dele, do Supremo. E outro também, o deputado Vadir Damu aí do Rio de Janeiro, também olha o que ele falou. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Como a gente não é desonesto intelectualmente, a gente não é a Folha de São Paulo, a gente não vai ficar distorcendo as notícias, a gente fala aqui a verdade. No contexto, tá? E por isso que contexto é importante, que tanto o Dirceu falou quanto o Vadir falou, eles estão falando, na verdade, em tornar o Supremo Tribunal, só uma corte que regulamenta sobre conflitos constitucionais, tá? Então, assim, por isso que o contexto é importante. Só que, claro, quando é com o Bolsonaro, você não vai ver essa análise de contexto falando que ele estava respondendo uma situação hipotética, que ele estava, falando sobre um caso que uma pergunta completamente esdrúxula que alguém tinha feito para ele lá. Não. Como é ele, aí ele quer fechar o Supremo. Quando é a esquerda, não. Aí é legítimo, aí as nuances aparecem, aí tudo bem, aí tem contexto. Então, a imprensa não entende por que ela está deslegitimada, por que as pessoas procuram notícia no WhatsApp, por que as pessoas consomem fontes alternativas de notícia, é por causa de coisas como essa, As pessoas não são idiotas, as pessoas não são burras, as pessoas entendem isso, as pessoas vão ver, hoje em dia tem Google, tem internet, as pessoas vão ver lá o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando, você consegue ver o contexto, você consegue ver como ele está falando, ele em nenhum momento está lá insinuando que ele quer fechar o Poder Judiciário, a Suprema Instância do Poder Judiciário. Mas virou militância e não é mais jornalismo. Mas uma coisa que me deixa muito feliz e uma coisa que é fato, é que assim, o Supremo, ele, apesar dele não ser um poder representativo, ou seja, um poder que as pessoas elegem, os juízes, esse poder precisa ter legitimidade perante as pessoas, As decisões que ele toma precisam ser vistas como justas, afinal ele é a instância superior da justiça. Isso não vem acontecendo, Seja esses habeas corpus bizarros que eles estão soltando, todos esses políticos investigados do Lava Jato que hoje estão em prisão domiciliar quando deviam estar na cadeia, os casos que o Gilmar não poderia ter julgado porque ele tinha parte envolvida e não foi bem assim, as declarações suspeitas, toda a pauta do aborto, que eles tentaram lá atropelar.
a decisão da Câmara, então tá bem ilegítimo, tá bem ruim para o Supremo. Mas existe uma notícia boa, né? O contrapeso do Supremo é o Senado, tá? Então existem jeitos sim de renovar o Supremo, porque juízes do Supremo podem ser impeachmentados. Preste bem atenção, vou repetir. Juízes do Supremo podem ser impeachmentados. Isso não acontecia antes porque a maioria dos nossos senadores tinha medo, né, de afrontar esse outro poder e virar e falar, olha, pessoal, Supremo, nós somos o seu contrapeso. Mas essas eleições tiveram várias surpresas positivas e entre elas o fato de que foi a eleição com a maior renovação da história do Senado. Olha, para você ver como foi uma renovação maciça, entre cada 4 senadores que tentaram se reeleger nessas eleições, 3 não conseguiram. Então eu realmente espero que esses novos senadores que entraram, que não se acovardem perante esses abusos que o Supremo vem cometendo, né? E sejam o contrapeso. A democracia, né, a tripartição de poder foi desenhada dessa maneira. Então, se o Supremo está legislando, está abusando do próprio poder, cabe ao Senado fazer isso. E esses novos senadores, tem muita gente boa que entrou, e a população que colocou eles lá, que fez essa onda de renovação, espera isso, tá bom? Então, vamos acompanhar aí a partir de 2019 e vamos exigir, sim, que melhores ministros sejam indicados pelo governo Bolsonaro e que se os ministros que estiverem lá estiverem continuando a legislar em causa própria, estiverem continuando a tomar essas decisões bizarras, que eles respondam por isso e que o nosso Senado obrigue essa resposta. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado e um abraço.